Galera, são exatamente agora as 5 horas e 14 minutos. Um excelente dia, tá? Vamos lá. 17 de junho de 2020, beleza? Quero fazer aqui mais um vídeo, né? Falando aí especificamente a respeito do que é vir sobre as nuvens do céu, né? Jesus Cristo, ele... está escrito, né, nas Escrituras que ele viria pela segunda vez sobre as nuvens do céu, tá? E o que seria isso? Será que vir sobre as nuvens do céu é literal, né? Conforme aí a doutrina dispensacionalista, né? Ou dispensacionalismo, uma das doutrinas muito famosa aí criada pela Margaret MacDonald, de filmes de Hollywood, né? O arrebatamento coletivo, todo mundo sumindo em suas roupas. E a suposta igreja, né, nos dias de hoje, sendo arrebatado, e Jesus Cristo vir montado num cavalo branco, soltando fogo pela boca e trazendo aí um reinado aqui nessa terra de forma literal. O que seria exatamente a segunda vinda de Jesus Cristo? Isso é o que nós vamos ver. Vamos analisar dentro das Escrituras e vamos ver se realmente tem como, né, essa segunda vinda ela ter sido aí de forma literal, literalizar isso aí. Vamos analisar. A primeira passagem que eu quero colocar aqui, para a gente dar entrada nesse tema, é em Mateus capítulo 26, tá? Vamos lá. Mateus 26 vai falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu analisar aqui a partir do versículo 57. A partir do versículo 57, né? Jesus Cristo é levado lá para o templo e ele simplesmente é interrogado, tá? Por Caifás. Para não ficar muito longo o vídeo, todo mundo já conhece a passagem, eu vou ler só a parte aqui que vai dar entrada aí dentro do nosso tema, falando a respeito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. E ele vai dizer o seguinte, 64, não vou ler do 63. Jesus, porém, aguardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus simplesmente responde a eles assim, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvis agora a blasfêmia. Então, obviamente, Jesus Cristo ele fala para Caifás que o viria, né, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, certamente porque Jesus Cristo, quando ele morre e vai ao encontro de Deus, ele se torna um só com Deus, com o corpo glorificado. Isso é óbvio, né? E Caifás, ele simplesmente rasga a roupa e fica indignado, por quê? Porque ele sabe muito bem, né, dessa linguagem de Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo, para poder falar isso, ele teria que ser o próprio Deus. Ou seja, ser uma única figura com o eterno, né? Então, o sumo sacerdote ele entende essa linguagem, beleza? Então, vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai estar também escrito o seguinte. Olha só. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai estar o seguinte. Ele vai falar o seguinte, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Né?
Sabemos que esse todo olho não tem como ser o mundo cosmos. Por quê? Porque existe uma vírgula e uma palavra até depois dessa vírgula. Quantos o ultrapassaram? E quem foi que ultrapassou? Quem foram os que ultrapassaram Jesus Cristo lá na cruz? Foram os oficiais romanos, aqueles que enfiaram a lança em Jesus Cristo. Então ele mesmo diz aqui e promete que esses que enfiaram a lança nele também iriam ver, né, essa manifestação de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Ponto. E ele vai falar também outros, né? E todas as tribos da terra. Terra aqui é uma figura de linguagem, óbvio, fazendo a representação também de um mundo ocomênio, um mundo habitado, do qual faz a referência ali Jerusalém e Israel. Tá? Por quê? Porque as 12 tribos já estariam lá, né? E a gente pode ver aqui, eu já falei em outros vídeos, né? Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, ele vai escrever a carta para as 12 tribos que já eram existentes e estavam dispersas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então a gente já consegue ver isso, tá? Através aí, né, de Tiago, tá? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém, né? Então a gente percebe nitidamente aqui que os oficiais romanos teriam que estar vivos para poder ver essa manifestação de Jesus, e as 12 tribos também deveriam estar lá para poder ver também essa manifestação de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Beleza? Vamos continuar. Por enquanto aqui eu só estou colocando a passagem, não estou dando a entrada do que seria essa, tá? Manifestação vindo sobre as nuvens do céu de forma clara. Beleza? Vamos ver o que diz também em Mateus capítulo 16. Vamos lá? Em Mateus capítulo 16 vai dizer o seguinte também. Vamos lá. Olha aí. Em Mateus 16, 27 e 28. Olha aí. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Por qual motivo isso? Porque ele seria um só com Deus, é óbvio. Com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aí ele vai falar no 28. Em verdade vos digo, ele diz isso para quem? Para os discípulos, para aqueles que estavam lá com ele, que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha aí, ó. A promessa que ele faz, né? Então esses discípulos, para a gente colocar como base, né, o dispensacionalismo de Margaret MacDonald nos dias de hoje, esses discípulos que estavam lá ouvindo as palavras de Jesus Cristo, enquanto ele falara, né, isso aqui no versículo 28, teriam que estar vivos aqui também nos dias de hoje. Isso para vocês verem o quanto não faz sentido nenhum, tá? Entraria em completa contradição, a não ser que nós simplesmente coloquemos aqui Jesus Cristo como um tremendo de um mentiroso, tá? A não ser que façamos isso, que Jesus Cristo simplesmente seja um tremendo de um mentiroso, beleza? Agora vamos ver algumas passagens que vai fazer aí uma ligação, tá? O que seria exatamente esse vir sobre as nuvens? Será que esse vir sobre as nuvens seria de forma literal? Caramba! Jesus Cristo veio montado num cavalo e veio uma porrada de cavalo com vários anjos do lado dele e simplesmente destruiu todo o governo humano e estabeleceu aí o reinado aqui nessa terra, nesse mundo físico de forma literal, né? É óbvio que não, né? Por quê? Porque entraria em completa contradição, né?
Jesus Cristo, ele está na frente de Pilatos, e Pilatos... e Jesus Cristo simplesmente vai falar para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, né? Certamente, se o reino dele fosse deste mundo, como o reino de Davi, como o reino de Salomão, né, como o reino de Saul, certamente teria ali pessoas, teria seguidores, teria um exército, literal, um exército físico, para poder simplesmente ajudar Jesus Cristo a lutar contra o Império Romano, digamos assim, né? E ele fala claramente, afirma claramente para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, ou seja, de forma literal. Jesus Cristo também ele vai falar para Pedro guardar a espada, quando Pedro ele lança essa espada e corta aí a orelha do oficial Malco, oficial do templo. E ele vai falar para Jesus Cristo guardar essa espada e simplesmente dizer, né, que para Pedro que o objetivo não era aquele. Porque se fosse esse o objetivo, certamente Deus mandaria anjos, mandaria, né, Jesus Cristo não dessa forma como ele veio. Ele simplesmente teria ali uma coroa de rei na cabeça, viria num cavalo branco, ao invés de vir montado em um burrinho feio pra cacete, né? Simples da forma como ele veio, simplesmente viria aí como um rei Salomão, pô, o cara brabo, pica das galáxias, né? Para poder lutar de forma literal contra o Império Romano, contra os homens, né? De forma física, de forma literal. Então, só nessa brincadeira aí, né, a gente já percebe nitidamente o quanto não faria sentido nenhum aí, né, o dispensacionalismo de Margaret MacDonald, adotado, né, dentro de muitas religiões messiânicas, digamos assim, como base absoluta, como verdade absoluta, né? Mas vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos aqui em mais uma passagem que está lá em Salmos capítulo 18. Vamos lá, que vai dizer o seguinte, olha aí, ó. Salmos 18, versículo 11 e 13, preste atenção, olha aí, ó. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Preste atenção, 12. Do resplendor que diante dele havia as densas nuvens, se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Então a gente já consegue perceber que nuvens do céu, né, simplesmente é uma figura de linguagem, já tendo uma representatividade enorme, né, lá no Antigo Testamento, né, dando a característica de quê? De um grande juízo ou justiça. Beleza? E a gente tem mais outros exemplos, né? Por exemplo, Sofonias capítulo 1. Vamos lá, Sofonias, olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 15 e 17. Olha aí, ó. 15 e 17. Olha só. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Preste atenção aí, ó. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Então a gente já percebe nitidamente aí, né, a respeito das nuvens dos céus,
mais um exemplo do quanto significa aí juízo e justiça, né? Por parte contra aqueles que se voltam contra o Eterno. Beleza? Vamos lá, mais um, ó. Isaías 19. Preste atenção. Isaías 19. Olha aí, ó. 1. Olha aí, ó. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Isso aqui é uma figura de linguagem, trazendo o quê? Juízo e justiça sobre o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Olha aí, ó. Uma figura de linguagem fazendo a representação de um grande julgamento, de uma justiça e juízo contra o povo que se volta contra ele, contra um povo que é contra o Eterno. Isso seja ele, tá? O povo pagão, como também Israel, né? Israel diversas vezes aí foi destruída, né? A gente vê muito isso no livro de Juízes, sendo destruído e voltando, sendo destruído e voltando, sendo destruído e voltando, né? Então a gente vê mais um exemplo aqui do que é vir sobre as nuvens do céu, que é trazer juízo e justiça, né? Jeremias, capítulo 4. Olha, Jeremias, mais um exemplo. Olha lá, ó. Jeremias 4, 13 e 14. Olha aí, ó. 13 e 14. Eis aí que sobre o destruidor, como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Né? Existe cavalo, águia, carros no céu de forma literal? Claro que não, é tudo uma figura de linguagem. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Olha aí, ó. Então a gente vê, né, mais um exemplo de vir sobre as nuvens. A representatividade que tem as nuvens lá na Taná. Uma figura de linguagem trazendo uma representação de um grande juízo, né? Seja ele contra Jerusalém, seja ele contra outras nações pagãs. Beleza? Olha aí, ó. Temos mais um exemplo. Naum, capítulo 1. Olha aí, ó. Olha só, hein? Naum, capítulo 1. Versículo 3, ó. Olha aí, ó. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aí, ó. Mais uma figura de linguagem fazendo a representação da nuvem, trazendo juízo e justiça. Olha aí, ó. E a gente vê mais um exemplo em 1 Reis. Vamos lá, olha só. 1 Reis, preste atenção, ó. 1 Reis. Vamos lá. Olha aqui, ó. 1 Reis, capítulo 8, 10, 12. Olha só. Olha aí. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem fazendo essa representação. Olha aí, ó. Vamos lá, tem mais um outro exemplo. Deuteronômio, capítulo 4. Olha aí, ó. Deuteronômio 4, 11, 12. Olha aí, ó. Então chegastes
E vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes aparência nenhuma. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem fazendo a representação aí da nuvem. Beleza? Vamos lá. Por enquanto a gente fica nisso aí. Então, o que acontece? De acordo com tudo isso que eu estou apresentando aqui, né, a gente consegue perceber nitidamente o que seria Jesus Cristo falar que viria sobre as nuvens do céu. É óbvio que ele viria como o próprio Deus, sendo um só com o Eterno, com Deus, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. E por que isso? Por qual motivo? Né? Vamos analisar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 23, tá? Do qual motivo isso? Mateus 23, versículo 37, olha aqui, ó. Né? Primeiro ele vai falar, lá em cima, tá? Em Mateus 23, todo mundo conhece essa passagem, né, onde ele vai falar contra os líderes religiosos, né, os fariseus, aqueles que administravam o templo lá de Jerusalém. Aí de vocês, fariseus, hipócritas, né, vocês são caiados como túmulos, né, de branco, mas na verdade são hipócritas, né? E vai falando várias advertências contra eles, né? E depois aqui, no versículo 37, ele vai dizer o seguinte, ele vai terminar, depois dele esculachar, arrebentar com eles, com os líderes religiosos daquela época, lá que administrava o templo, ele simplesmente, né, vai falar o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, né? Sabemos muito bem aí que quando ele fala que mata os profetas, ele está falando daqueles sacerdotes que vieram antes dele. Ele vai dar até esse exemplo lá em João capítulo 10, né? Aqueles que vieram antes de mim são ladrões. E por que isso? Porque, na verdade, os sacerdotes daquela época entregavam as ovelhas para os lobos, que são os reis da terra. Um grande exemplo do rei da terra é o Nabucodonosor da Babilônia. Um dos grandes exemplos aí, que fez aí Judá, né, ficar preso lá na Babilônia durante 70 anos, cativo. Isso por causa aí da hipocrisia, né, das iniquidades dos sacerdotes, como é dito perante aí o profeta Jeremias, né? Tanto em Lamentações como no livro de Jeremias vai falar muito sobre isso, né? O profeta Malaquias também, se a gente ver lá, analisar Malaquias capítulo 2, Malaquias também explana lá o que Deus fala sobre os sacerdotes, inclusive roubavam, né? Pegavam as melhores partes dos dízimos que eram depositados lá no templo e tudo mais. E essa prática acabava sendo tão comum entre eles, né? Toda essa hipocrisia. E muitos israelitas pagavam por conta dessas atitudes, porque eles levavam todos os israelitas a cometerem iniquidades perante Deus. Na verdade, eles deveriam guiar, né, as ovelhas para um caminho certo, e acabava que eles guiavam para o caminho errado, né? Então, por isso que Jesus Cristo lá em João 10 vai falar que ele é o único pastor e o único que era capaz de dar a vida pelas ovelhas. Correto? E quem são essas ovelhas? Os israelitas, é claro, né? Aí ele vai falar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quem foi o último enviado ali, né? Segundo aí as 70 semanas de Daniel. Estevão, pô. E quem foi que eles apedrejaram? Estevão, né? Estevão foi o último dos enviados para tentar levar a mensagem para Jerusalém, ou seja, a casa de Judá, e eles simplesmente negaram
e mataram Estevão, apedrejaram Estevão. E dali por diante, a mensagem passou a não ser mais para Judá. Judá, Jerusalém, ela foi sentenciada, né, a uma condenação. É claro que essa condenação ela não é espiritual, foi uma condenação física, né? Ou seja, que condenação é essa? A destruição de Jerusalém. O templo ser destruído, a cidade ser destruída. Então a mensagem, ela passou a ir a outras nações, tá? E daí se cumpriu ali os 1260 dias, né? Porque a mensagem deveria ser pregada primeiro para a casa de Judá, que é a metade da última semana, onde Jesus Cristo teria um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que seria 3 anos e meio. Ou seja, os 1260 dias, onde Jesus Cristo simplesmente ele iria fazer o julgamento? Não. As palavras de Jesus seriam o juiz naquele grande dia. Por isso que ele vai falar, não sou eu que vos julgo. Né? Tá lá em João essa passagem. Mas as palavras que eu tenho dito serão o seu juiz no último dia. Esse juízo é um juízo espiritual? Claro que não. Não seria o juízo espiritual. Foi um juízo completamente literal, porque esse juízo foi simplesmente Deus, né, colocar o Império Romano contra Jerusalém. Ou seja, o Império Romano para destruir Jerusalém. Esse foi o juízo, né? Aí depois ele vai falar aqui no versículo 38, não, no 37 ainda. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, porque eles recusaram Jesus Cristo, eles negaram, né? Aí no versículo 38, ele vai falar, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Por quê? Porque certamente o Império Romano iria montar o cerco e destruir Jerusalém, e foi exatamente o que aconteceu lá, né? Conforme ele vai falar aqui em Lucas capítulo 21, olha aí, ó. Ele vai dizer o seguinte, em Lucas capítulo 21, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, né? Que tem o mesmo significado aí de destruição, despovoamento, ruínas, né? Aí no versículo 21 ele vai dizer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retiram-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. 22, olha só, porque estes dias, quais dias? Os dias que o Império Romano simplesmente iria cercar Jerusalém, né, e destruir o templo, são de vingança. Que vingança é essa? É justamente Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu. Ou seja, trazer juízo e justiça sobre Jerusalém. Por quê? Porque matou os profetas e apedrejou aqueles que foram enviados. E depois, vírgula, ele vai falar o seguinte, para se cumprir tudo. Aqui ele não fala algumas coisinhas, não. Ele fala tudo o que está escrito. 24. Cairão ao fio da espada. Hoje ninguém luta contra a espada. Não existe nenhuma guerra hoje que uma nação venha guerrear com outra com espada. Hoje é arma de fogo. Então, para vocês verem e perceberem nitidamente aqui, que não tem como jogar isso aqui para dentro de um futurismo. Entraria em completa contradição e teríamos que simplesmente falar, mais uma vez, aqui que Jesus Cristo é simplesmente um merda de um mentiroso. Olha aí, ó. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha aí, ó. Então não daria, né? E a gente tem mais um exemplo, tá? Em Lucas capítulo 19, versículo 41. Olha só. Em Lucas capítulo 19, deixa eu voltar aqui para 19, ó. Olha aí, ó, versículo 41, a partir do 41 ele vai falar o seguinte, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, tá? Vamos ver por que Jesus Cristo ele chora perante a cidade. Essa cidade é óbvio que é Jerusalém, tá? 42, e dizia, se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Olha aí, ó.
43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. De quem que ele está falando aqui? Simplesmente do Império Romano, que faria isso, e foi o que fez lá no ano 70, com o imperador Vespasiano, junto com o seu general Tito. Olha aí, ó. Cercou Jerusalém com rampas de ataque, tá? Olha aí, ó. E a gente vê esses relatos também no livro de Flávio Josefo. Beleza? Aí depois no versículo 44, olha só. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, quem é ti aqui? Jerusalém. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, se cumprindo o quê? Aquilo que Jesus Cristo falara, né? Que cairia ali e seria destruído. E não ficaria realmente pedra sobre pedra, porque Jerusalém simplesmente seria aniquilada da face da terra, né? E sabemos muito bem que o templo de Jerusalém é uma das maiores representações aí da cidade. Era a existência, né? Por isso que Davi vai falar lá em Salmos, né? 122, Jerusalém ali era considerada como a casa de Deus, o povo como um todo, né? E aqui Jesus Cristo simplesmente ele promete que não ficaria ali pedra sobre pedra e seria simplesmente arrasada. Todos aqueles que estivessem ali dentro dela. Olha, porque não reconhecestes a oportunidade da sua visitação. Olha aí, ó. E quem foi essa oportunidade, essa visitação? Foi o próprio Messias, levando a mensagem para eles. E eles simplesmente cagaram para essa mensagem. Simplesmente negaram um filho, né? E uma vez que eles negam um filho, são negados pelo próprio Eterno. E o Eterno simplesmente tirou a sua proteção e as suas mãos, né? Falando aqui dentro de uma figura de linguagem, tirou as suas mãos e Jerusalém simplesmente foi destruída pelo Império Romano. Beleza? Então, a gente consegue perceber nitidamente o que seria então Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu. Seria Jesus Cristo vir num cavalo voando e destruindo o Império Romano? Claro que não. Até porque o Império Romano continuou existindo até em 476 depois de Cristo. Correto? Então, a segunda vinda de Jesus Cristo não poderia ser de forma literal, até porque se fosse de forma literal lá no ano 70, né? João, ele continuou vivo ainda 25 anos depois aproximadamente, depois do ano 70. Então seria o quê? Macaulay Culkin? Esqueceram de mim? Jesus Cristo simplesmente esquece de João, deixa João aqui e leva todo mundo. Não faria sentido nenhum isso, né? É óbvio, né, que essa segunda vinda de Jesus Cristo foi simplesmente um juízo e justiça sobre Jerusalém, né? Deus simplesmente usando o Império Romano, colocando o Império Romano contra Jerusalém e destruindo a cidade e o templo. E dali Jesus Cristo fazendo o quê? Vigorando aí a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, onde ele simplesmente faz o arrebatamento das 7 igrejas da Ásia. De forma literal, claro que não. De forma espiritual, né? Levando todos aqueles que creram nele para essa nova Jerusalém. Uma Jerusalém espiritual, né? Então todos eles tiveram uma morte física, uma morte literal. Todos eles. Todos eles, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: primeiro, vai com Jesus aqueles que morreram crendo nele. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque não existe julgamento de espírito, cara. Espírito vai... ele vai ressuscitar e vai ser julgado. Não existe isso, né? Até porque depois que Jesus Cristo morre na cruz, a salvação ela já é certa. É certa, né? Porque todos aqueles que morreram crendo em Cristo, eles automaticamente já são salvos, já são eleitos. Então não existe esse negócio, não. Primeiro eles vão ressuscitar e depois vai haver ali um tribunal de Cristo de forma literal e todos aqueles espíritos vão ficar vagando ali
Igual o filme The Walking Dead, né? Aí vai todo mundo, até mesmo aqueles que foram comidos por leões nas arenas, lá do Império Romano, também como que vão ressuscitar de forma literal. E vão lá e vai vir o tribunal de Cristo. Aí vai ficar Cristo ali com o teu livro. Fulano de tal, próximo da fila, vem, vamos lá. Vou começar a te interrogar aqui e vou te fazer perguntas. Cara, isso é uma viagem, cara, dentro da religião, cara. Isso não existe. Não existe, até porque quando se fala ali, cara, né, de grande juízo, de grande julgamento, é uma figura de linguagem fazendo a representação da destruição de uma Jerusalém física. Correto? Então Jesus Cristo ele morre na cruz e simplesmente todos aqueles que foram chamados por ele e aceitos por ele, já são salvos, já eram salvos, né? Entrando aí a predestinação. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, que eles foram escolhidos e aceitos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Todos eles predestinados. Então não faria sentido nenhum eles ressuscitarem para depois ter um julgamento espírito. Espírito vai ser julgado por quê? Como? Até porque para ser espírito tem que ter vida, pô. Ou é espírito ou não é espírito. Não existe isso. Entendeu? E é isso aí. Estamos juntos. Um grande abraço para todos vocês aí, tá? Espero que esse vídeo tenha esclarecido aí, tá? Para aqueles que tinham dúvidas do que é Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu e que não tem nada a ver com dispensacionalismo de Margaret MacDonald, tá? Trazendo aí essa segunda vinda de Jesus de forma literal, beleza? Só para terminar, o que seria o dispensacionalismo de Margaret MacDonald? Simplesmente isso aqui, ó. O dispensacionalismo é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã. É óbvio que é a escatologia futurista, né? Que não tem nada a ver com preterismo completo, beleza? Vírgula. Pois afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, ou seja, de forma literal, envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, primeiro vai ter uma grande tribulação e depois sim todas as igrejas aqui desse mundo que foram instituídas aqui por homens, o CNPJ, né? Igreja de fulano Y, fulano X, de Beltrano e Ciclano. Então todas essas igrejas aqui nos dias de hoje vão se juntar e Jesus Cristo vai vir de forma literal, vai destruir os senhores do mundo, né? Que são aí os Illuminatis, que serão os vai ser o anticristo. Uns falam que é Macron da França, outros falam que é o Trump. Outros falam que vai vir da Europa e bababá, e coloca tudo para os dias de hoje, né? Envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista e um período de 7 anos de tribulação. Então eles pegam a última semana das 70 semanas de Daniel e traz para os dias de hoje. Ou seja, um intervalo de mais de 1000 anos. Como isso? Se as 70 semanas de Daniel está claro lá, né? Vai até o período da destruição do templo, que foi no ano 70. Os 490 anos termina ali de forma literal no ano 34 com a morte de Estevão, pô, dando a sentença a Jerusalém. Então não faria sentido nenhum trazer isso aqui para os dias de hoje. Olha aí, ó. Após o qual ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. Reino milenar de Jesus Cristo na Terra, de forma literal, isso aqui é um absurdo, cara. Até porque como é que ele iria fazer esse reinado milenar de forma literal aqui na Terra, se ele mesmo vai falar para Pilatos que o reino dele não tem nada a ver com esse mundo, que não era físico, né? Então não faria sentido. Já entraria em completa contradição. Olha aí, ó. Não faria nenhum sentido isso. Então é um absurdo, cara. É um absurdo. E é isso aí, galera. Para quem quiser aí, assiste o meu vídeo anterior que eu fiz aí a respeito do Apocalipse capítulo 20, né? Ali eu vou explicar a respeito desse reino milenar de Cristo, tá? O período de paz aí.
que foi o período de 40 anos, né? Que começou ali por volta do ano 30, 31 e finalizou no ano 70 com a destruição do templo. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e é isso aí. Fui!